Bendito seja o Senhor, bem-vindo a todos e aqueles que estão nos seus lares, que Deus esteja abençoando a cada família, que Deus esteja tocando os corações de todos nós, e sabemos que realmente o Senhor está presente aqui. A palavra de Deus nos dá essa certeza. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, o Senhor está conosco. E nós temos graças a Deus porque somos mais do que 2. E isso é importante. E queremos também que Deus esteja com a sua igreja espalhada no mundo, em especial com a igreja sofredora, perseguida, onde quer que elas estejam, os seus filhos, que Deus esteja cuidando deles. Amém? Nós vamos hoje terminar aquela parte que falamos na sexta-feira passada e também no domingo, acerca da conversão. Amém? Eu creio que não há coisa melhor para o ser humano do que ser convertido a Jesus Cristo. Não há coisa mais abençoadora do que nós fazermos parte da família de Deus. E louvado seja o Senhor por isso. Nós vamos cantar um cântico que é conhecido e temos cantado sempre um cântico às sextas-feiras, E vamos cantar esse cântico que no caso diz: buscai primeiro o reino de Deus. E esse cântico é baseado num texto bíblico, Mateus capítulo 6, verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas nos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro Deus e a sua justiça, todas as coisas nos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas nos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Amém. Podeis assentar. Esse cântico tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje. Nós temos falado de que a conversão é um processo que Deus faz, é um agir de Deus na vida de todo aquele que olha para Jesus Cristo e o reconhece como Senhor e Salvador. E conforme diz as Escrituras, arrependei-vos e crede. Então, a conversão, já temos visto na sexta-feira passada e no domingo falamos que não pode existir missões sem conversão, e a mensagem de missões é a conversão daqueles que ainda não creem em Jesus Cristo. E o
uma coisa que tem nos chamado a atenção, e eu quero partilhar com os irmãos também hoje, é de que o convertido em Jesus Cristo, ele tem o privilégio de desfrutar já neste mundo do reino de Deus. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. É claro que Jesus Cristo estava dizendo isso às pessoas que estavam no mundo, né? Não só aos seus discípulos, mas a todos que estavam ouvindo a Jesus. E também, através da palavra, Deus fala a nós isso. Estamos nesse mundo, sim, estamos. Não fomos ainda, né, para a glória celestial. Mas enquanto estamos aqui, temos que buscar primeiro o reino de Deus. E também, através da oração, né, do Pai Nosso, quando Jesus estava falando e ensinando acerca da oração, Jesus ali na oração ele diz, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, tanto no céu como na terra. Isto me faz pensar e ter a convicção de que enquanto estamos aqui, apesar do mundo pecador, apesar de nós também somos pecadores e falhamos muitas vezes, mas nós já podemos desfrutar do reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus é constituído de tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, em especial no Novo Testamento. Uma pergunta. O que é que nós podemos afirmar que vamos encontrar no céu? Como é que vai ser esse céu? Mediante o que a Bíblia fala. Paz. Paz. Aleluia. Isto é uma característica do reino de Deus. Paz. E Jesus disse, deixo-vos a minha paz neste mundo. Então a paz é uma componente do reino de Deus. E eu não posso crer nisto. De que mesmo estando neste mundo, ainda em meio ao mundo pecador, eu já posso desfrutar da paz que há no reino do Senhor. O outro elemento? Alegria. Alegria. Vai ser uma eterna alegria estar junto com o Senhor e com todos aqueles que creram nele, que é a nossa grande família, que é a Igreja de Cristo. Então aqui neste mundo também é possível desfrutarmos dessa alegria. Alegria do Senhor. Alegria pela presença de Jesus em nossas vidas. Alegria do Espírito Santo em nós, agindo em nossas vidas. Então há muitos elementos que fazem parte do reino de Deus e que também a Bíblia fala que são os frutos do Espírito Santo, né, conforme está na carta de Paulo aos Gálatas. Isso quer dizer de que é possível desfrutarmos do reino de Deus aqui neste mundo. Agora, isto é um privilégio. Privilégio de quem? Dos convertidos a Jesus. Aqueles que creram nele, entregaram as suas vidas a ele e procuram, através da Bíblia, conhecê-lo melhor e viver uma comunhão com Jesus e viver conforme Jesus ensina. Amém? Então, partindo disto, né, vamos caminhar um pouco com alguns textos, né? E os primeiros textos que nós temos na folha afirmam ainda aquela questão do convertido, tá bem? Porque é importante nós entendermos bem isso, né? Fora já o que foi dito na sexta-feira e no domingo passado. Então, o reino de Deus e o convertido a Jesus Cristo. Temos ali um primeiro texto que é Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21. Eu afirmo novamente, quem está em casa, anota Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Nós que estamos aqui vamos ler em voz alta, conforme está ali na versão da folha, para que tenhamos uma união, realmente é uma leitura unânime, certo? Então vamos ler ali o que diz o texto de Lucas 17, 20 e 21. Todos juntos. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. A curiosidade existe. O ser humano é muito curioso. E Jesus, ensinando sobre o reino de Deus,
Jesus, quando disse que temos que orar e dizer, ó Deus, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, a pergunta é esta: quando virá o reino dos céus? E Jesus então aqui dá um esclarecimento que é importante para nós, e nós vamos adaptar essa palavra de Jesus também a nós, que aqui estamos hoje. Primeiro diz o texto ali, né, que o reino de Deus não vem de modo visível. É importante entender isto, porque no momento em que Jesus estava falando sobre isto, a visão que eles tinham sobre o reino era um reino constituído por um rei, por um castelo, por uma tropa, um exército, um rei que lutava, batalhava, e eles viam com os seus próprios olhos carnais. Aí Jesus então diz a eles: o reino de Deus não vem de modo visível, como vocês veem e como vocês pensam que é um reino. E ainda Jesus continua dizendo: e nem se dirá, ele está, aqui está ele, ou lá está ele. Por quê? Porque o reino de Deus está no meio de vocês. Com isso podemos então entender que o reino de Deus está presente através da vida daqueles que seguem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por exemplo, você que já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você está lá no seu trabalho durante os dias da semana. E se você vive uma comunhão com o Senhor, conforme a Bíblia ensina, e se nós damos provas e testemunho da nossa fé em Jesus Cristo, muitas pessoas poderão ver através da sua vida aquilo que vai ser e é o reino de Deus. Quando você pratica um ato de amor, esse amor é o amor que Jesus está colocando na sua vida para que você ame as pessoas, e este amor, a essência dele é divina. Porque aquele que tem a conversão, que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, ele tem e deve amar uns aos outros como Jesus nos amou. Quando você dá um exemplo de que realmente você errou para com alguma pessoa e você busca essa pessoa e pede a ela perdão pelo que você fez, eles vão estar vendo que uma das essências do Reino de Deus é o perdão. O perdão de Deus para com os nossos pecados e o perdão de nós uns para com os outros. Então Jesus disse: o reino de Deus deve estar no meio de vocês. Nós temos que viver como membros do reino de Deus. Nós já sabemos, biblicamente, a base de como será o reino. Vamos chegar lá e vamos ver isso a clara luz. Mas hoje, pela Bíblia, temos ideia do que vai ser o reino de Deus. E mais do que isso, a Bíblia fala em Apocalipse muito de que serão ruas de ouro, não é isso que diz a Bíblia lá? Mas nós não temos que estar preocupados com o ouro que vai estar lá. Mas temos que estar crendo e preocupado em desejar estar no reino de Deus pelo ambiente, pelo relacionamento, pela vida que nós vamos ter lá. Não vai haver morte, não vai haver mentira, vai ser um pleno louvor, uma plena comunhão constante com o Senhor e com os irmãos. Isto é o reino de Deus. Agora, o reino de Deus tem que estar presente principalmente aonde? Na igreja de Cristo. Na igreja de Cristo. Naqueles que se reúnem e congregam em nome de Jesus. Não estou falando de uma denominação, estou falando de quem se reúne como igreja de Cristo. Seja ela qual for a denominação, desde que creia em Jesus, creia na palavra e anuncie o Evangelho e viva o Evangelho. Isso já nos dá uma ideia, então, do que realmente é esse reino. Amém? Mas vamos prosseguir. Agora, como crente em Jesus Cristo, como pessoas convertidas em Jesus, nós temos que entender com mais alguns textos sobre esse processo da conversão. Temos ali o texto de João, capítulo 5, verso 24. Quem está em casa, anote, depois leia com calma. Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. Vamos ler todos nós que estamos aqui? Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Aqui
o texto está falando daqueles que creram em Jesus Cristo e qual é o estado espiritual dessa pessoa. O estado espiritual dessa pessoa, segundo Cristo diz, e ele diz, eu asseguro, eu dou isso como certo, né? É que todos vocês que ouviram a minha palavra e creram em mim, ele diz ali, têm a vida eterna e não será condenado. Isto me faz pensar que no reino de Deus é um reino perpétuo, permanente, eterno. Não haverá nenhuma coisa que venha destruir esse reino. Porque ele é eterno, porque o seu Senhor, o seu Rei, Jesus Cristo, é eterno. E também podemos dizer de que lá não vai haver condenação. Por que não vai haver condenação? Porque não vai haver mais pecado. Nós não seremos mais pecadores como somos neste mundo. Isto é importante para nós sabermos. Então, o convertido a Jesus Cristo, ele deve, acima de tudo, estar buscando viver uma vida conforme diz esse texto. Uma vida de alguém que tem a certeza, a convicção da vida eterna. Alguém que tem a certeza e a convicção de que não será mais condenado pelo pecado. Olha, há muitas pessoas no mundo que têm medo, não conseguem dormir à noite por causa dos seus erros e dos seus pecados. Uma vez alguém me disse, pastor, eu não sei se o bem que eu faço é suficiente para pagar os meus pecados. E logicamente a resposta foi, não é. Não é. Não temos como pagar os nossos pecados. Em primeiro lugar, porque ele já foi pago. Então não há mais dívida do nosso pecado. Jesus pagou na cruz pelos seus pecados, pelo pecado de toda a humanidade. Então o texto aqui, quando ele diz que temos que ter certeza da vida eterna, temos que ter certeza também de que os nossos pecados não nos condenam mais. Porque Jesus é o nosso Salvador e Ele pagou pelos nossos pecados. É claro que isso não nos dá liberdade de vivermos pecando. Mas como somos ainda carne, o pecado ainda está em nós, podemos de repente pecar, errar, falhar. Mas nos arrependemos e temos a convicção de que o nosso perdão é aceito e Jesus nos perdoa. Amém? Um outro texto que nós temos aqui é de João capítulo 3, verso 21. Evangelho de João capítulo 3, versículo 21. E é importante que os que estão em casa, depois com calma, leiam esse texto. E nós aqui vamos ler para falarmos sobre ele. Leiamos todos. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Aqui é uma coisa muito importante, em se tratando de conversão e de pessoas convertidas a Jesus Cristo. A partir do momento em que nós cremos em Jesus e entregamos a Ele a nossa vida, as coisas boas que irão acontecer e que nós iremos fazer não são nossas e não são por causa da nossa carne ou da nossa vontade. A partir do momento em que cremos em Jesus Cristo, quem começa a realizar a boa obra em nós é Jesus, através do seu Espírito Santo, através do seu poder. Por que tem que ser assim? Tem que ser assim para que nós não venhamos a nos vangloriar. Se eu fizesse as coisas boas, e se isso fosse fruto do meu agir somente, do meu pensar, da minha própria vontade, não, eu poderia então bater no peito e dizer, eu fiz. Mas não, nós não podemos fazer nada de bom. Por quê? Porque a Bíblia diz que não há nenhum bom no mundo. Nenhum. Bom somente o Senhor. Então, aqui o texto diz que aquele que é convertido, a sua vida, o seu comportamento está sendo conduzido, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Senhor. E tudo que nós fizermos será realizado por intermédio de Deus na nossa vida. Imagine você que se fosse o contrário.
você tivesse que ser o autor de tudo aquilo que você tinha que fazer de bom, você acha que seria melhor do que você é hoje? Não. Talvez seria pior do que é hoje. Por quê? Porque você estaria sendo conduzido, dirigido pelo seu ego, pela sua própria vontade. Então você faria tudo para benefício de quem? De você mesmo. Agora, quando é feito por Deus, tudo é feito para benefício, glória, louvor e honra a Jesus. Porque no céu, somente um vai receber a honra. Somente um será digno do louvor, que é o próprio Senhor Jesus. Todos que vão estar no céu, que foram salvos por Jesus, se converteram a Jesus e creram no Evangelho que a Bíblia tem, estarão todos unidos numa só voz para louvar uma única pessoa, um único nome, que é Jesus. Hoje no mundo, há uma disputa muito grande para que sejamos mais ou melhor do que outros. E muitos procuram se auto-endeusar, vangloriando-se daquilo que é, daquilo que fez, daquilo que tem, para receber a glória, o reconhecimento. Mas isto não é o que Deus quer. A partir do momento em que nós nos convencemos pelo Espírito, somos convencidos pelo Espírito Santo e cremos e a palavra de Deus habita o nosso coração, tudo que Deus faz é para a honra e glória de Jesus Cristo. Você pode ser uma excelente pessoa, graças a Deus por isso, mas tudo que você fizer tem que ser para a honra e glória de Jesus Cristo, porque no céu, no reino, vai ser assim. Amém? Amém. Vamos então seguindo. Agora vamos ler um texto que está lá no livro de Atos, capítulo 26. Atos, capítulo 26, versículos 17 e 18. Leiamos. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aqui foi um encontro fabuloso de Paulo com Jesus. Paulo fazia tudo pela ordem, fazia tudo dirigido pelo que ele cria, pelo que ele achava certo. E então Jesus, o Senhor, aparece a ele e diz aqui claramente: eu vou livrar você do seu próprio povo. Com isso para dizer, eu vou livrar você das suas tradições, eu vou livrar você dos seus costumes. Por quê? Porque há muitas pessoas hoje no mundo que vivem uma vida religiosa em função dos costumes familiares, em função daquilo que foi tradição até hoje. E para Deus não existe tradição. Para Deus existe apenas um louvor bíblico em espírito e em verdade. E então aqui diz Paulo, você vai salvo, você vai ser transformado. Vou te libertar do seu povo. E ele diz ali, aos quais eu envio você para abrir os olhos deles, para que você faça com que eles venham se converter das trevas para a luz. O convertido é aquele que se preocupa em anunciar Jesus e anunciar de que há trevas e que há luz. E que as trevas são sombras, frutos do pecado. E que a luz é Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, que veio ao mundo para dar aos homens a visão real de Deus e do reino dos céus. Então Paulo e nós temos que crer nisso. Tudo que falarmos, tudo que anunciarmos, tem que ter esta base: converter as pessoas àquilo que é verdade, a luz que é Jesus Cristo, e levá-las a terem a oportunidade de arrependimento e crer em Jesus Cristo.
Por quê? Porque se assim elas fizerem, elas serão trabalhadas por Deus nas suas vidas, e conforme diz o final do texto, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim, disse Jesus. O reino de Deus é uma herança. E essa herança é dada aos filhos de Deus. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Jesus Cristo. O reino é de Jesus, mas como filhos de Deus nós temos direito a essa herança, de estarmos lá no reino dos céus com Ele. Amém? Amém. Amém. Vamos então para o outro texto. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Esse é um texto também importante para nós, porque se nós passamos pela conversão e se cremos no reino dos céus e cremos que esse reino também será nosso como co-herdeiros com Cristo, nós temos que entender de que nós fomos colocados por Deus numa posição muito especial e numa posição de responsabilidade. Vamos ler o que diz 1 Pedro 2,9? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você já parou para pensar o que é que Deus fez na sua vida e da sua vida? Se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, se você que está em casa confiou em Jesus e reconheceu que só Ele podia ser o seu Senhor e Salvador, e se você pela fé entregou-se a Ele e deseja seguir a Ele como Senhor e Salvador, você e eu, nós temos que entender isto. Nós fomos feitos uma geração eleita. Fomos escolhidos para uma função, para um ministério, para um agir na sociedade e no mundo. E diz também de que essa missão é um sacerdócio real. O que é um sacerdócio? É você intervir e agir em favor de outros, certo? Mas não agir no favor de curá-los, perdoá-los e salvá-los por si mesmo. Mas você tem que agir de uma forma sacerdotal, fazendo com que eles olhem para Jesus. E, biblicamente, Jesus é o quê? O sumo sacerdote. Como geração eleita, como povo escolhido de Deus, nós temos que levar as pessoas a olharem para Jesus e ter nele o único que pode intervir junto ao Pai para com eles. É por isso que nós não cremos em mediadores que não seja Jesus Cristo. É por isso que nós não concordamos que as pessoas busquem outros seres humanos ou peçam em nome de outras pessoas perdão pelos seus pecados. Porque é só pelo nome de Jesus que podemos ser perdoados. É o nosso papel como povo de Deus, escolhido de Deus. E o texto ainda diz aqui também uma coisa importante, né? Que Ele nos chamou para anunciar as grandezas daquele que os chamou e os tirou das trevas para a maravilhosa luz. Temos que ser testemunhas disto. Amém? Amém. Então, se nós somos participantes deste grupo de convertidos a Cristo, nós também podemos pensar no reino de Deus. E o último texto dessa primeira parte é Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Evangelho de João, capítulo 3, verso 3. Leiamos. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vejam bem, há uma condição para nós vermos, para nós desfrutarmos, para nós termos a convicção do reino de Deus na nossa vida. É nascer de novo. O que é o nascer de novo? É você passar pela transformação que o Espírito Santo, através da palavra de Deus e em nome de Jesus, faz na vida daqueles que o buscam. A transformação no sentido de que você passa a ver Deus na sua vida.
Você passa a ter convicção e certeza daquilo que Deus é, daquilo que Ele pode fazer e daquilo que Ele quer e está fazendo na sua própria vida. Quem não passa pelo processo da conversão não nasce de novo. É um nascimento espiritual. Não é um nascimento físico, claro, mas um nascimento espiritual. Você passa a voltar a ter comunhão com Deus plena através de Jesus Cristo. E através desse ato de novo nascimento, nós podemos ver o reino de Deus aqui já neste mundo. Mediante a tudo aquilo que nós já falamos aqui. O amor, o perdão, a paz e tudo mais. A alegria e tudo mais. Porque o reino de Deus é constituído de todos esses elementos. Amém? Amém? Então agora vamos partir um pouco mais para a questão também do reino de Deus. E o reino de Deus é visto pelos que são convertidos. O texto que nós temos é 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3 e 4. Vamos ver? Se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. No reino de Deus há transparência. Você pode ver tudo. Há coisas que nós ainda não sabemos acerca de Deus aqui neste mundo, e nem tudo Ele vai nos revelar neste mundo. Mas quando estivermos na glória celestial, vamos vê-lo frente a frente. Vamos ver quem, de fato, quem é Jesus Cristo. Isso implica em transparência, revelação clara, plena de Deus a nós. E nesse mundo, diz o texto aqui, que o Evangelho é o meio pelo qual Deus se revela às pessoas. Por isso que Paulo disse que eu creio no Evangelho, que é o poder de Deus para tirar o pecado do mundo. Então, pregar o Evangelho, ler os Evangelhos, ter conhecimento daquilo que Jesus é, conforme os Evangelhos ensinam, e praticar aquilo que os Evangelhos falam, é um meio que Deus usa também para nos revelar o que é necessário para nós sermos convertidos e termos herança no reino de Deus. Sem o Evangelho não há nada disso. Então nós temos que crer nisso, que Deus, através do Evangelho, deixou para nós a maneira e a forma de como podemos conhecer a Ele de uma forma real. Queremos nisto? Queremos no Evangelho? Amém. Então vamos falar do Evangelho. Há muitas pessoas que têm a Bíblia, mas nunca leram o Evangelho. Há pessoas que querem ler a Bíblia como um livro qualquer e se perdem no meio do caminho e deixam de ler e não chegam aos Evangelhos. E eu sempre digo, quer ler a Bíblia, comece pelo Novo Testamento e pelos Evangelhos. Eu participei de um trabalho no Brasil de evangelização baseado no Evangelho de João. E a ênfase era essa: você quer conhecer a Deus? Conheça João. E tinha mais quem é esse tal de João? Que já me falaram tantas vezes isso, porque naquele momento, na comunidade, na igreja que estava ali, isso era normal. Quando vinha um visitante que não conhecia ainda o Evangelho, a Cristo, e ele queria falar alguma coisa sobre Deus, alguém dizia assim: conheça João. Aí ele: quem é esse João? É o Evangelho segundo João. Se as pessoas lerem o Evangelho de João com o coração desejoso por conhecer a Deus, eles vão conhecer. Vão se identificar com Deus. Deus vai tocar o coração deles. Porque é pelo Evangelho que Deus se revela. E tudo que está escrito no Evangelho é bíblico e é cumprimento das Escrituras. Amém? Amém. O texto de Jesus revelou a maneira como o reino de Deus seria revelado aos homens, aos convertidos. Vamos ler lá João capítulo 16, verso 8. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Em casa, anote isso. Leiamos aqui. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for,
o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Ninguém vai conhecer o reino de Deus sem a intervenção e ação do Espírito Santo na sua vida. Por isso que Jesus disse, eu vou, eu tenho que ir, eu tenho que voltar, para que eu envie a vocês o conselheiro, o orientador, aquele que vai dar sabedoria a vocês, aquele que vai fazer com que vocês entendam as Escrituras, aquele que vai fazer com que você aprenda a orar, porque nós não sabemos orar. Quando nós oramos, se nós estamos com o nosso coração aberto a Deus, porque a Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, quando? Me buscares de todo o seu coração. Aí então diz a Bíblia, que quando eu não souber o que orar, o Espírito Santo orará por vocês. Então Jesus precisou voltar ao reino, para que o Espírito Santo viesse e habitasse os convertidos. O Espírito Santo está agindo no mundo. E ele leva alguém a se converter. Mas habitar, ele habita a vida dos convertidos. Amém? Isto é a maneira como Deus age para nos revelar o reino de Deus e aquilo que Ele quer da nossa vida. Que assim seja, né? Amém. E vamos então pensar, pois, que o novo nascimento é fruto do Espírito. Isto é bem conhecido para aqueles que leem a Bíblia. Mas é importante que nós lembremos disso. O que diz João capítulo 3, versos 6 e 8? O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Esse nascimento espiritual implica em você entender espiritualmente Deus. Baseado em que eu falo isso? No que Jesus disse, que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ninguém pode adorar a Deus em espírito sem a presença do Espírito Santo. E Jesus então disse, vocês precisam nascer de novo no Espírito. Quando Deus nos criou, Ele nos criou perfeitos, mas o pecado nos separou dessa perfeição. Então agora eu preciso que o Espírito Santo habite a minha vida para eu poder analisar e entender aquilo que Deus é e o que Ele quer fazer na minha vida. Amém? Amém. Ok. Vamos então agora ali para a parte de trás da nossa folha, né? A conversão é a morte do velho homem e o nascer do novo homem. João capítulo 12, verso 24, traz-nos já uma visão mais ampla um pouco, né, daquilo que Deus faz e como é que o reino de Deus se manifesta. Vamos ler João capítulo 12, verso 24. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Isto mostra para nós de que é necessário que o velho homem, o velho ser humano que nós somos, tem que morrer. Porque quando o grão é semeado na terra para crescer e produzir frutos, ele tem que morrer. Porque se ele não morrer, não cresce, não brota, não vem fruto. E se nós queremos produzir frutos para a glória de Deus e para mostrar ao mundo que Jesus ama a todos e que Jesus quer transformar a vida deles, se nós queremos falar sobre o reino de Deus, que é um reino de paz, de amor, de perdão e louvor e alegria eterno na presença diante de Jesus, nós temos que morrer nos nossos pecados, no nosso comportamento carnal e nascermos do fruto do Espírito Santo, para produzirmos frutos. Nenhuma igreja, nenhum crente, nenhum ato missionário vai produzir frutos por si mesmo, mas pela ação, pelo agir do Espírito Santo ao anunciarmos o Evangelho. Nós não temos muito o que falar, temos que falar apenas do Evangelho. E o que está acontecendo no mundo hoje é que está se falando de muita coisa, menos do Evangelho. Se fala pouco do pecado, se fala pouco de conversão, se fala pouco de perdão.
E a essência, a base do Evangelho é tudo isso. Pecado, arrependimento, conversão, perdão e amor de Deus. Temos que ficar firmes nesse propósito, porque é só assim os frutos virão. Amém? E temos ali o João capítulo 15, verso 5. Ainda tentando Jesus explicar de uma maneira mais clara às pessoas que estavam ouvindo a ele, ele diz o quê? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Isso é muito claro. Sem Jesus você não pode fazer nada. E mais do que isso, quando ele diz eu sou a videira, ele está dizendo que eu sou o tronco, a base de onde os ramos recebem vida, vigor. E esses ramos produzem frutos porque estão ligados a esse tronco. Se nós não estivermos ligados a Jesus Cristo, se a nossa vida não está firmada em Jesus Cristo, na sua palavra, nós não vamos desfrutar dos frutos do reino de Deus e não vamos produzir bons frutos neste mundo. Com certeza este mundo seria bem diferente se todos estivessem ligados a Jesus Cristo. Mas não é assim. O pecado está no mundo. Então nós precisamos nos converter e que a nossa vida seja firmada em Jesus Cristo. Amém? O reino de Deus. Marcos capítulo 1, versos 14 e 15. Marcos 1, 14 e 15. O que é que diz? Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas, as novas do Evangelho. O reino de Deus está próximo. Eu, biblicamente, creio que este reino de Deus se consumiu, a sua instalação no mundo com a morte e a ressurreição de Cristo. E Jesus, falando isso, ele estava prestes a morrer. E ele então estava anunciando, dizendo, está chegando a hora. É preciso que eu seja crucificado. É preciso que eu derrote o pecado. É preciso que eu ressurja, que eu seja ressuscitado pelo poder de Deus, para que a vitória seja consumada sobre a morte. Porque no reino de Deus não há morte. E se não fosse assim, não haveria vitória para nós. Então Jesus está dizendo assim, que está próximo porque ele estava ali pronto a cumprir as boas novas do Evangelho. E qual eram as boas novas do Evangelho? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí aquele que vai morrer e salvar toda a humanidade pela fé. Então, quando Jesus foi crucificado, o texto bíblico diz que o véu se rasgou. E isto simbolicamente é como que se a porta dos céus estivesse aberta. Que o reino de Deus agora estava disponível para todo aquele que cresce nele. E é isso que nós precisamos, crer em Jesus Cristo. Viver a nossa fé em Jesus Cristo. Amém? E aí já vamos desfrutar do reino de Deus. Vamos pensar também o que diz ali o texto, Mateus 6,33 é o que cantamos. O verso de Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Temos que buscar em primeiro lugar Jesus Cristo na nossa vida. Amém? E para terminar, vamos ali para uma parábola que Jesus falou, que é a parábola da semente, que está lá registrada no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, verso 26 a 29. Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 29. Leiamos juntos. Ele prosseguiu dizendo,
O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra, noite e dia. Estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Aqui é o processo de Deus. E a natureza que Deus criou nos ensina perfeitamente como isso é feito. As pessoas semeiam, preparam a terra, semeiam a semente, na esperança de que vai ser produzida, porque Deus falou. A semente é lançada, chova ou faça sol. Ele não sabe como vai ser esse processo, mas ele vai se alegrar quando ele vê brotar o fruto dessa semente. E mais do que isso, ele vai se alegrar porque ele vai ver que esse fruto está crescendo e está amadurecendo. Eu fico impressionado com a questão do milho. Você coloca um milhozinho na terra, e aquilo brota e cresce, e de repente vem uma espiga de milho. Não com um grão, mas com muitos grãos. E aí vem aquele momento em que o milho revela que está pronto para a colheita. E o homem olha a colheita. E isso é com todos os frutos. Com todos os frutos. Então vamos pensar nisto. Jesus está dizendo que o reino de Deus se compara a isto. Nós, como crentes em Jesus, como pessoas que creem em Jesus, no Evangelho, se converteram, entregando a sua vida a Jesus, nós temos que semear a semente da salvação, que é o Evangelho. Pregar o Evangelho. Semear e dizer que Jesus Cristo é o amor de Deus revelado ao mundo. E fazer com que as pessoas tenham conhecimento e que elas possam permitir que o Evangelho seja semeado no seu coração. Porque vai chegar um momento em que esse Evangelho vai produzir o fruto de Deus, de santificação, de pureza, de perdão, de arrependimento. E vai chegar o tempo da colheita. E essa colheita, quem vai fazer é o Senhor. Não seremos nós. Que você e eu possamos estar preparados para isso. Não sabemos quando Jesus vai voltar, mas Ele há de vir para colher o fruto da salvação. Ele vem para resgatar e tomar para si a sua igreja, o seu povo, porque haverá o tempo da colheita. E em meio à colheita, Ele vai ver aquele fruto perfeito, santo, que Ele produziu naqueles que creram em Jesus. E aqueles que não creram serão um fruto manchado pelo pecado. E esse fruto não será colhido para o reino de Deus. Então cabe a nós uma pergunta: que fruto serei eu quando Cristo vier colher? Qual será o meu destino? O reino dos céus ou a perdição eterna? Cabe a nós decidirmos isto. Nós que estamos aqui, vocês que estão em casa e todos que ouvem o Evangelho precisam saber disto. Deus vai colher. E o que será de nós? Que tipo de frutos nós seremos? Então nós queremos concluir com duas perguntas que Jesus deixou. Duas perguntas que estão no Evangelho de Lucas. A primeira ali diz, Lucas 13, versos 18 e 19. Leamos Lucas 13, 18 e 19. Então Jesus perguntou: com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. A pergunta de Jesus é isto: como é que você vê o reino dos céus? Como é que nós temos entendimento sobre o reino dos céus? É a nova vida que Deus plantou e semeou em nós através de Jesus. É interessante que ele diz aqui, ele fala aqui sobre a questão da mostarda, do grão de mostarda.
ela cresceu, apesar de ser pequenininho demais, e ela se tornou uma árvore frondosa, e diz que as aves vieram e fizeram ninhos nessa árvore. A sua vida, quando é transformada por Deus, as pessoas terão prazer em estar com você. As pessoas irão ter satisfação em ouvir a sua voz falando de Jesus. Então a conversão é um meio que Deus usa para anunciar o reino de Deus. Queira Deus que nós todos sejamos como essa árvore, que produz bons frutos para a glória de Deus. Amém? Amém. E aí então a conclusão. Romanos 14, 17 e 18. Vamos ver? Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Convertido é isto. Conversão nos leva a sermos pessoas que sejam agradáveis aos homens, às pessoas. E também pessoas que agem com justiça, pessoas que promovem a paz, a alegria, através do Espírito Santo. Que Deus faça de cada um de nós esse instrumento. Amém? Amém. Vamos agradecer a Deus. Vamos pedir a Ele que nos abençoe. O pastor João vai orar ao Senhor, pedindo que essa palavra fique na nossa mente, no nosso coração, e que possamos refletir sobre ela ainda outro tempo em casa, e que aqueles que estão em casa possam ser alcançados e virem a fazer parte do reino de Deus. Nosso bendito Deus e nosso Pai, Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, Pai. Te pedimos, Senhor, que a cada dia, Senhor, Tu esclareças a nossa mente, Senhor, o nosso coração, Senhor. Tu sabes que por vezes, Senhor, nós temos algumas ideias mal concebidas, Pai, mas nós queremos, Senhor, que o Teu agir maravilhoso a cada dia alcance o nosso coração, Senhor. Que a cada dia nos transformes, que a cada dia nos renoves, Senhor. Que a cada dia nos faças frutificar, Senhor. E assim usufruir da presença, da Tua presença, da presença do Teu reino, Senhor. E sermos bênção para aqueles que nos rodeiam, Pai Santo. Por isso, toma a cada dia a nossa vida, faz a Tua vontade, Pai, e continua, Senhor, a ministrar aos nossos corações, Senhor, que nós nunca nos esqueçamos da Tua palavra, Senhor, mas que possamos a cada momento meditar, nos lembrar, Senhor, e Tu assim vais trabalhando nos nossos corações a cada instante mais e mais. Por isso, obrigado pela Tua bondade, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nos atraíste a Ti, Senhor. E obrigado, Senhor, porque queres completar a Tua obra na nossa vida. Isto é o que nós Te pedimos e desde já agradecemos no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém.